Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Vinícius, Portfólio do Vinícius, com mais um vídeo no ar, com o tema Lula e os evangélicos. Olha, não saiu muito nas redes sociais, na imprensa, o encontro, a viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Nordeste, com o encontro de liderança de vários partidos, incluindo Tasso Gereissati, do PSDB. Houve um encontro com tucanos no Nordeste. Não que seja, na verdade, selando coligações e acordos, e não está assim, nada muito claro, mas certamente o ex-presidente se aproxima de partidos mais de centro, não é? E além disso, teve um episódio em que ele recebeu uma Bíblia de presente do pastor Isidório, aquele figuraça, aquele deputado, que era o doido, que falou que doido, que falava com outro doido, em 2019 queria falar com o Bolsonaro, que doido entende outro doido, e que recentemente gravou um vídeo todo cheio de folha, de árvore, de arbusto, que ele ia perseguir o Lázaro, um verdadeiro pateta eleitoral. E ele deu de presente a Bíblia pro Lula, e uma imagem que ficou famosa, saiu na imprensa, né? Que ficou até muito marcante, que aparece a mão do Lula, a mão esquerda, na qual ele não tem o dedo mindinho, segurando aqui, eu estou até lendo aqui a Bíblia Sagrada, numa edição, edição de promessas, fala de Jesus em realce, e harpa pentecostal, cânticos e louvores, que deve ser a edição da que a igreja pentecostal, neopentecostal, não sei agora, deve usar, não sei, mas assim, para quem não sabe, há várias versões, né, da Bíblia, traduções e também nota de rodapé, apêndice, enfim. E essa imagem dele com a Bíblia na mão ficou assim bastante, repercutiu mais até. Olha, eu queria ter um tempo aqui, quer dizer, é algo a se preparar para poder falar melhor da questão que envolve a população evangélica no Brasil, a questão do voto evangélico. Eu falei assim disso, mas sempre espalhado em vários vídeos, nunca falei sobre isso em específico, não é? Eu tive aqui uma live muito bacana, já tem mais de um ano já, com o pastor José Barbosa, lá do Rio de Janeiro, enfim, de Teresópolis, uma live muito bacana que eu consegui fazer com ele, que é uma liderança progressista, né, dos evangélicos, uma pessoa muito lustra, muito bacana, né? Enfim, porque é um desafio grande que nós temos no campo democrático. Eu não estou aqui hoje falando muito da questão da crise institucional na qual nos encontramos, porque é tanta tensão, né, de possível fim, né, da República como nós conhecemos, e não é impossível que a gente fique até assim um tanto desatento àquela normalidade, né, das eleições assim, ocorrendo normalmente, sem assim maiores percalços, de analisar um pouco da forma como o Lula vem agindo, porque o Lula ele vem agindo, né, na expectativa de que as eleições vão ocorrer normalmente em 2022, enfim, sem assim alguma ruptura. Ele vem agindo sempre na estratégia de que não haver uma ruptura, de, na verdade, ocorrer as eleições normalmente. Mas assim, fica difícil porque eu vejo, isso é uma coisa que ainda existe, a dificuldade que o campo progressista tem de compreender e dialogar com a população evangélica. É muito difícil, eles não têm esse... É algo que deve ser feito melhor, porque é o seguinte, infelizmente, grande parte do campo progressista, ele é muito crítico, e com razão, dos pastores de grande mídia, dessas igrejas muito ricas, enfim, das igrejas, não os fiéis, mas assim, a instituição em si muito, muito rica e com fortes suspeitas de enriquecimento ilícito, charlatanismo, enfim, como o caso ali daquele lá, o Valdemiro, né, que é o tal do feijão de R$ 1.000 lá, que ia curar a Covid, coisas assim, e sem às vezes compreender a questão social a respeito dessa população, certo? Por isso que sempre foi importante aqui o campo progressista se aproximar desses eleitores, eu digo dos eleitores, não dos pastores, né, especificamente, para que esses eleitores, que são evangélicos, que são sim, em sua maioria, pessoas conservadoras, com uma moral bastante clara naquilo que eles entendem como certo ou errado, mas assim, de que nada impede que eles possam votar em candidatos mais progressistas, de esquerda, de que toda a luta pelo reconhecimento, pelo respeito à população LGBT,
a questão do movimento feminista, as questões que envolvem gênero. Eu vou citar aqui de uma forma geral, o termo é um termo que eu não gosto tanto, mas vocês vão entender quando eu digo assim, as questões identitárias. Esse termo tem gente que critica, eu também não gosto muito de usar, assim, parece que você taxa, você acaba assim, entendendo que na verdade o que está ali é luta pelos direitos humanos, que é uma luta para todos, né? Mas que sempre assim, levantando as bandeiras dos grupos que sofrem, né, o preconceito, que lutam para que sejam, no caso, respeitados por completo, de que você pode ter a sua fé, você pode ter os seus princípios, mas você precisa conviver com o diferente, assim como também nós precisamos conviver com eles, né? Da mesma forma que a gente tem que conviver com pessoas que às vezes não se adequam à nossa régua moral, que nós temos, a gente tem que também entender que aquelas pessoas muito moralistas também merecem o respeito. E reforçar o seguinte, é um ponto importante, que é reforçar de que, olha, você é população evangélica, isso é a grande maioria, população classe C, D e E, população que está, boa parte dela, desempregada, população que está sofrendo com a inflação dos alimentos, sofrendo com o aumento dos combustíveis, com o aumento do gás de cozinha, de que, olha, não se esqueçam que durante a época dos governos progressistas vocês viviam melhor. Vocês viviam melhor. Vocês estão vivendo melhor com esse presidente que diz que está ali em nome de Deus, né, lutando pela moral e os bons costumes. Quem será que está oferecendo o que há mais substancial para a vida de vocês? Quem mais fez bem para vocês? É tocar nessa tecla, tocar nesse ponto. E não cair em piadinha, ridicularização. Eu vejo muita gente, né, que se candidata por aí, que às vezes cai no campo de ridicularizar o fiel lá que entregou os bens para o pastor, assim, como se fosse uma massa de idiotas, né? Ou seja, quando você vai por esse tipo de discurso, sem compreender toda a complexidade ali, você perde o apoio desse pessoal, que é preciso que haja o apoio dele sim, certo? Fora também o seguinte, a maior parte dos pastores são pessoas honestas, não são ricos. Eu conheço mais de um pastor. E essas igrejas neopentecostais, em sua imensa maioria, são igrejas de bairro. Não são as franchisings que a gente vê por aí, as franquias. Não são. E eles merecem o respeito. O que eu lamento muitas vezes é que esses pequenos ministérios, essas pequenas comunidades, às vezes, eles assim acabam comprando um pouco do discurso dessas igrejas maiores. E reproduzem, porque recebem também fake news, e ficam presos naquela bolha, mas é preciso furar essa bolha. Mostrar o quanto que os governos progressistas fizeram por eles e podem vir a fazer. Só que vem cá, o lance da foto do Lula, ele recebeu de presente, do pastor ali, o grandíssimo Isidório, mas assim, ele estava ali segurando para poder. A foto, ela aparece ali, no peito do presidente, do ex-presidente Lula, ali, e aí faz o foco, parece que ele está ali, já se converteu. Na verdade, não fez isso. Ele não fez o que o Ciro Gomes fez, de pegar a Constituição e a Bíblia, numa clara demagogia de que estava ali querendo puxar o saco dos evangélicos. Não é para fazer isso. Porque querer puxar o saco desse jeito não vence. Até afasta, que eles vão perceber que você está ali querendo puxar o saco. Quer dizer que agora você está com a Bíblia, e a Constituição e a Bíblia são livros. Não é assim. Eu acho que, na verdade, o ex-presidente fez muito bem de chegar lá, conversar, receber e agradecer a Bíblia. E o ex-presidente Lula soltou aqui um comentário que tá assim, vamos colocar aqui. Desculpa que eu já... Aqui, ó. Quem fala mal das pessoas que lutam por justiça social não conhece a história de Jesus Cristo. Foi Jesus quem mais brigou pelos pobres, quem mais defendeu aqueles que mais precisavam, e foi crucificado pelo que ele representava. Olha, é muito mais inteligente falar isso, muito mais sábio do que ficar comparando Constituição com Bíblia. Nesse ponto, o ex-presidente acertou. Essa ideia de você, pela retórica, chamar a atenção de que Jesus lutava pela justiça social, o único momento que Jesus, no Evangelho, ele fica, sabe assim, bastante irritado. Ira é um pecado capital, mas assim, eu noto ali que ele fica irado. Desculpa que as pessoas religiosas vão contar comigo. É quando ele vai expulsar os mercadores do templo. Ele fica bastante nervoso
quando ele vai lá para os doutores da lei, para os sumos sacerdotes. Notem, né, que o clero, de modo geral assim, o que nós compreendemos como clero, sacerdotes, a instituição religiosa e mercadores da fé, são os seus alvos principais. Enquanto que, sabe, a pecadora, o leproso, né, as pessoas mais humildes são aquelas que ele presta solidariedade. A samaritana, né, que tem a palavra do bom samaritano, tem aquela eu não sei se é samaritana agora, mas assim, tem uma moça que pede um milagre, ela não é judia. E ele inicialmente, aparentemente, não estava querendo ajudá-la, no final ele ajuda. Mostrando de que, olha, a mensagem é para todos, não só para os filhos de Israel. Notem que você tem todo um texto que ele pode ser perfeitamente orientado para as pessoas que são de classe C, D e E, de que, olha, Jesus lutava por justiça. Não é para dizer que Lula é seguidor de Jesus, de que... Não é isso. Não é você, na verdade, querer agora se apresentar como um novo profeta. Não é isso. Mas que, olha, você pode permanecer cristão, você pode até mesmo continuar com a sua moralidade, sim, o qual respeitamos, mas assim, lembre que a justiça social é o mais importante. E o respeito. Focar nisso é muito importante. Tá? E ele vem fazendo aqui o seu feijão com arroz, nesse ponto, merece atenção. Apareceu ali a liderança do pastor Isidório, mas não há problema de você encontrar, sabe assim, e democraticamente conversarem. Não é, mesmo que a gente possa fazer várias ressalvas em relação ao político pastor Isidório, pelo seu discurso de que ele é ex-gay e a sua papagaiada de colocar busto e ser policial militar, assim, ele é o pastor Isidório, pelo que eu estou notando, ele se assemelha muito ao Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente do Brasil, que era deputado federal pelo PSOL. E o Cabo Daciolo acabou sendo expulso do PSOL porque estava assumindo um discurso religioso muito forte, mas assim, essas lideranças, como o pastor Isidório, eu não conheço ele muito pouco, mas o Cabo Daciolo eu conheço um pouquinho mais. O Cabo Daciolo, para quem não se recorda, ele é, né, parece que ele é ainda bombeiro da polícia, bombeiro do Rio de Janeiro, que eu acho que é da polícia militar, que na verdade ele é policial militar que na ocasião atuava como guarda-vidas, né? E ele liderou uma greve de guarda-vidas, que teve ali, ele participou dessa greve, que foi importante na ocasião, e ele acabou se aproximando do PSOL, porque, como grevista, o PSOL era o partido mais assim, progressista, naquilo que ele estava, no caso, lutando, vamos falar assim. Depois ele entra, ele consegue votar, aí ele vai levantando Bíblia, que não sei o que, ele acaba tendo que sair do partido. Mas assim, ele soltou aqueles comentários assim de WhatsApp, como o lance lá da Ursal, o Ciro Gomes, daqui, União das Repúblicas Socialistas da América do Sul, da América Latina, perdão. Mas assim, o próprio Cabo Daciolo, ele foi contra a reforma da Previdência, ele foi contra a reforma trabalhista, e ele, quando conversou com o Boulos no debate, na questão que envolvia ali a luta pela moradia nas cidades grandes, ele concordou com o Boulos, para quem não se lembra. Ele concordou, não, as pessoas precisam de um lar, de uma moradia. Ele falou isso, ele concordou, certo? De que assim, por que eu estou contando esse caso? Não é que a gente agora vai ter que, sabe, transformar o Daciolo numa liderança ou o Isidório, mas nota o seguinte, eles são personagens que ascenderam desse grupo de eleitores o qual nós precisamos ouvir. Não é que a gente precisa transformar ele numa liderança, mas que a gente precisa ouvir gente como ele, certo? De que muitas vezes essas pessoas, às vezes desorientadas, elas acabam caindo no bolsonarismo. Mas se você avaliar os seus desejos, né, as suas vontades, são uma luta por justiça social. Então não podemos perder, na verdade, essa chance de se aproximar desse grupo que está sofrendo muito com a crise, de mostrar, meu amigo, sabe, esse candidato que fala que é de Deus, esse presidente que fala que é de Deus, está longe de ser de Deus, certo? É preciso fazer isso. Aqui eu estou sendo muito mais pragmático na reflexão, mas o que a gente precisa aqui sempre notar. É isso aí, gente. Fico por aqui. Quem não me conhecia, eu sou Vinícius. Dá um joinha aqui, se inscreva no canal, ative notificações e, assim que possível, eu retorno com mais gravações. Um grande abraço, até mais.